Boa tarde, meus alunos. Espero que todos estejam bem. Então, hoje estudaremos as figuras de linguagem. A figura de linguagem é uma forma de expressão em que as palavras são empregadas fora do seu sentido mais comum ou em que as frases estão construídas de maneira não convencional, quer dizer, não no sentido real. Então, esse tipo de linguagem aparece muito nos textos literários, que foram os textos que nós estudamos, como o conto, o mini-conto, as músicas, poemas. Esses textos, eles são literários, ou seja, em que o autor ele expressa seus sentimentos, suas emoções, e que ele também usa da ficção, da imaginação, da criatividade. Já os textos não literários são aqueles em que o escritor ele coloca toda a verdade, como por exemplo uma notícia, uma reportagem, que são fatos verdadeiros. Então esses textos eles são não literários. As figuras de linguagem, elas estão subdivididas em figuras de palavras, de pensamentos e de construção. Então, aí tem os exemplos, aí de palavras nós temos comparação, metáfora, catacrese, metonímia, algumas que nós vamos estudar. De pensamento tem antítese, ironia, eufemismo, hipérbole, gradação. E de construção nós temos aí o que? Inversão, assonância, literação, zeugma. Então, algumas nós iremos estudar, não são todas. Então, mas aí no quadro está mostrando todas. Aí nós temos aí um exemplo de um poema, que depois vocês podem fazer a leitura, em que foi empregada as figuras de linguagem. Aí a gente está vendo nas propagandas que se usa também, então nos cartazes, então emprega muito esses recursos que são as figuras de construção, de linguagem e pensamento. Aí nós vamos começar pela antítese, que é a aproximação de palavras ou expressões que exprimem ideias contrárias a diversas. Antítese e paradoxo dá quase no mesmo. Então, o amor é um fogo que arde sem se ver. Então, esse trecho aí foi uma frase tirada do poema de Luiz Vaz de Camões. Então, que nós iremos trabalhar. Aí nós temos aí eufemismo, que é uma espécie de abrandamento, é uma maneira de, por meio de palavras, você tornar uma notícia mais suave, sutil. Então, aí nós temos o nobre deputado faltou com a verdade, em vez de dizer que mentiu. Quando a gente diz, Maria partiu dessa para outra, para não dizer que faleceu. Então, aí a gente usa esse recurso, que é uma figura de pensamento chamada eufemismo, quando você quer poupar, né? Para não chocar uma informação que ela é desagradável, para que você não cause medo ou, né, que você fale de forma mais, vamos dizer, suave. A figura de pensamento também nós temos a gradação, que é a maneira ascendente de aumentar ou descendente de diminuir como as ideias podem ser organizadas. Aí nós temos um trecho aí da canção de Luan Santana. Mesmo que você suporte este casamento por causa dos filhos por muito tempo, 10, 20, 30 anos, até se assustar com seus cabelos brancos. Aí nós temos gradação, 10, 20, 30 anos, até se assustar com seus cabelos brancos. Aí nós temos um exemplo de gradação. Então, vai aumentando, 10, 20, 30 anos. Ironia, que é a figura que consiste em dizer também de pensamento, com intenções sarcásticas ou zombadoras, quer dizer que você está ironizando, não fala assim, vamos dizer, a verdade, você quer dizer, na verdade, dizer uma outra coisa. Aí, por exemplo, o presidente Lula é o mais culto e bem informado de todos os presidentes. Nós sabemos que é uma ironia. Por quê? Porque ele foi um dos presidentes que não tinha formação acadêmica, né? Então, e que usava dos palavreados, e que usa das palavras mais do povão,
sem ser culto a norma padrão, né? Então, ele é um presidente que ele pouco teve estudo. Então, aí tá ironizando, né? Aí a hipérbole, que consiste no exagero, eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Um trecho também de uma canção de Cazuza. Então, morrer de fome, né? Então, é um exagero. Então, quando a gente diz, estou morrendo de fome, professora, deixa eu ir ali, né? Então, você está exagerando. Eu desejo para você mil felicidades. Está exagerando também, é um exagero. A prosopopeia, que aparece muito nas fábulas, né? Ou personificação, que é a atribuição de características humanas a seres não humanos, também é bastante usada. Seus olhos corriam pela fazenda enquanto a lua lhe sorria. Então, como é que a lua sorria? Então, esse tipo de figura de pensamento, ela aparece muito nos textos fictícios, como fábulas, Esopos. E as de palavras, nós temos uma comparação, como o nome já diz, é uma comparação direta, onde vai aparecer os conectivos, como, bem como, tal. Então, naquele domingo, trabalhou como um cavalo. Então, compara aí, ó, alguém que trabalhou com o serviço de um cavalo. Então, há uma comparação. É bem claro e aparece o conectivo. Já a metáfora também, ela é uma comparação, só que ela consiste numa relação de semelhança, de qualificações mais sutil, exige muita atenção do leitor para ser captada, porque ela é bastante usada em poemas, músicas, e ela dispensa os conectivos, ela não aparece os conectivos, a diferença entre ela e a comparação é que a comparação aparece, e a metáfora não aparece os conectivos. Então, aí naquele domingo ele era um cavalo trabalhando. Então, é aquela mesma frase lá. Só que na comparação apareceu como um cavalo. Já que não aparece. É como se você afirmasse que ele era um cavalo trabalhando. Porque quer dizer que trabalhou demais, foi, né? Fez o serviço, né? Demais. A metonímia é quando você troca o autor pela obra, né? Então você faz a utilização de uma palavra por outra. Troca a marca pelo produto. Aí, no caso, todos leram Machado para a prova. Então, Machado de Assis é o nome do autor. Então, aí eles devem ter feito a leitura de um livro, uma obra de Machado de Assis, tá entendendo? Só que aí, para resumir, para usar né? Então, de forma mais... Aí, muitas vezes, eles usam isso. Por isso que a gente tem que conhecer, que é para entender. Porque senão vai dizer que texto doido desse autor. Mas é porque usam desses recursos. Aí, nós temos também o recipiente e pelo continente. O continente pelo conteúdo, aliás. Aí, todos queriam, naquele instante, um bom copo d'água. Então... Na verdade, um copo com água, né? Mas aí eles copo d'água, como se o copo fosse feito de água, né? Então, é isso aí. Aí compre para mim, por exemplo, uma que boa. Então, o certo é compre para mim uma água sanitária, certo? Assim, na linguagem real, né? No sentido conotativo. Já no sentido figurado, a gente pode dizer, né? A questão compre uma que boa que você vai entender. Só que aí você trocou o quê? Tá usando a marca em vez de quê? Do conteúdo, do produto mesmo, aliás, do produto. O certo é dizer, compre uma água sanitária, né? Sinestesia. Sinestesia é quando você trabalha os sentidos. É a figura que proporciona a ilusão de mistura de percepções e mistura de sentido. Então, você vai colocar os órgãos do sentido para... Né? Aquele olhar doce realçava sua voz morna. Então, aquele olhar doce. Então, o olhar doce, como é que pode ser doce? Aí você já usou a questão do paladar, né? Então, aí nós temos uma sinestesia. Então, trabalha essa questão dos sentidos. Aí temos aí também essa figura de palavra. Pronto, terminou.